Como eu prometi para vocês, que na nossa próxima aula nós aprenderíamos sobre governo geral. Nós sabemos que o governo geral surgiu por quê? Porque as capitanias hereditárias, elas fracassaram. De 15 capitanias, apenas 2 prosperaram, que foi a de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho. Então, o rei se viu na obrigação de arrumar uma alternativa, já que o sistema de colonização não tinha dado certo. E a alternativa encontrada foi criar o governo geral, ou seja, o poder seria centralizado na mão de apenas uma pessoa, que seria esse governador escolhido pelo rei. Houveram vários governadores no período colonial, só que os que se destacaram e os que a gente vai aprender hoje são Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. São os 3 mais importantes governadores desse período aí. E a gente vai estar vendo um pouquinho sobre cada um deles. O governo geral ele foi implementado aqui no Brasil em 1549. E o seu primeiro governador foi o Tomé de Souza. Lembrando que foi criada também uma capital. Por exemplo, hoje em dia, nos tempos atuais, a capital do Brasil fica em Brasília. Então, tudo se concentra em Brasília. Na época em que foi criado esse governo, no período colonial, eles centralizaram na capitania de Baía de Todos os Santos, que é a atual Salvador, né, na Bahia. Então, a capital ficava lá por quê? Porque era o ponto em que estava no meio, próximo às outras capitanias, onde tinha um mais fácil acesso. Então, a primeira capital ela foi colocada lá, na capitania de Baía de Todos os Santos, que é a atual Bahia, Salvador, certo? Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre o governador-geral Tomé de Souza, as coisas que ele fez e a importância que ele teve no seu governo. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura na página 110. Nós vamos ver lá sobre o nosso primeiro governador-geral. Tomé de Souza, ele chegou ao Brasil trazendo consigo, além de soldados, muitos colonos e padres jesuítas, para catequizar os indígenas. Eles queriam que os indígenas se convertessem à religião católica. E quem desenvolvia essa função eram os padres jesuítas. Esses padres, eles vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deu início à história da educação no Brasil. Criou o primeiro bispado do Brasil, tendo como primeiro bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. No governo de Tomé de Souza, desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar, iniciou-se a criação de gado e fundou-se a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, como eu havia dito para vocês. Houve a distribuição de terra aos colonos. O governo geral também deu grande impulso à agricultura e introduziu a criação de gado no Nordeste. Para governar, Tomé de Souza contava com 3 auxiliares. Então, ele governava, ele tomava a decisão final e repassava a decisão final, mas ele contava com a colaboração de 3 auxiliares, cada um com uma função. O primeiro auxiliar era o ouvidor-mor. Qual era a responsabilidade dele? A responsabilidade dele era pela justiça, ele cuidava dessa parte. O outro era o provedor-mor, que ele era encarregado de cobrar os impostos. E o último auxiliar, o capitão-mor, que tinha a responsabilidade de defender o litoral dos ataques inimigos, sabendo que sofríamos vários ataques, principalmente dos franceses naquela época. Em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa. Então, ele foi nosso primeiro governador. No governo dele se desenvolveu a cana-de-açúcar, se desenvolveu a criação de gado, foi criada a cidade de Salvador. Foram os fatos marcantes do governo de Tomé de Souza. Então, em 1553, se inicia um novo governo geral, sob a responsabilidade do Duarte da Costa. Ele chegou no Brasil, então, em 1553, porque Tomé de Souza sai e Duarte da Costa entra. E trouxe com ele o filho, Dom Álvaro, e alguns jesuítas também. Entre eles, encontrava-se o padre
José de Anchieta, que fundou com Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga. José de Anchieta foi tão importante em nossa história que hoje o Brasil homenageia como apóstolo no dia 9 de junho. A partir do colégio fundado por Anchieta, nasceu a cidade de São Paulo. Então, em Tomé de Souza surgiu Salvador. No governo de Duarte da Costa surge a cidade de São Paulo, uma cidade super importante para o Brasil até hoje. Duarte da Costa, ele não fez um bom trabalho, porque ele enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, Álvaro. Então, Álvaro aprontou muito e acabou refletindo no governo do pai dele. Perdeu a autoridade para governar e administrar a colônia. Então, as pessoas não acreditavam nas suas atitudes, nas suas decisões, por conta de ele não ter perdido a credibilidade diante das pessoas. Então, Duarte da Costa não foi considerado um bom governador. O que teve de bom no seu governo foi a criação da cidade de São Paulo, mas que foi feita pelos padres jesuíta e o Manuel da Nóbrega. No terceiro governo geral, esse terceiro governo geral, ele foi comandado por Mendes Sá. E dos três, foi considerado o melhor governador, que ele teve um excelente governo. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia. Ele governou durante quase 15 anos. Ele era um homem enérgico e experiente. Conseguiu resolver uma série de dificuldades deixadas por Duarte da Costa, que não tinha feito um bom governo. Combateu os invasores franceses que haviam se instalado no Rio de Janeiro com a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá. Expulsou os invasores, fato que marcou o seu governo e a fundação também da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é a atual Rio de Janeiro. Em 1572, depois de 14 anos no governo, Mendes Sá faleceu na Bahia. Nessa época, Portugal também começou a mandar para o Brasil muitos degregados, ou seja, pessoas que tinham que cumprir pena de desterro imposta por crimes contra o reino e sua corte. Então, eles acabaram enchendo a nossa colônia, no caso, na época, de criminosos. O regime do governo geral contribuiu para que a corte portuguesa ficasse livre dos invasores estrangeiros, principalmente dos franceses, e deu margem para que as entradas e as bandeiras desbravassem o sertão, as terras distantes do litoral, porque até então tudo se centralizava no litoral. E eles começaram a explorar o interior das nossas terras. Desculpa, para que eles faziam isso? Eles tinham o intuito de encontrar pedras preciosas, de encontrar indígenas para servirem de escravos. Então, a partir daí, se dá início ao que a gente conhece de entradas e bandeiras. É o que a gente vai dar uma introduzida aqui também, em complemento ao governo geral. O que eram as entradas? Elas eram expedições organizadas pelo governo português. Elas não ultrapassavam o limite do meridiano de Tordesilhas e partiam do litoral. Ou seja, como era organizada pelo rei, ele respeitava aquele tratado de Tordesilhas que eu já ensinei para vocês, que era um acordo entre a Espanha e Portugal. Agora, as bandeiras já não tinha nada a ver com o governo português. Eram explorações particulares que não respeitavam o tratado. Eles iam, não importava se as terras fossem demarcadas como da Espanha, que para eles não faziam diferença. Era uma exploração feita de forma particular e sem a autorização do rei. Eles partiam de pequenas localidades vizinhas a São Vicente, e por isso o povo de São Paulo é chamado de bandeirantes. Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Não conheciam as terras que existiam no interior, no sertão. E foram então organizadas as expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos e indígenas para trabalhar na lavoura paulista, como eu falei para vocês. Essas expedições, as bandeiras, elas eram formadas por homens armados, mulheres, indígenas, catequizados ou aliados, né? As pessoas que estavam fazendo essas explorações, escravos, sacerdotes e animais de carga. Eles seguiam o caminho dos rios, onde paravam, plantavam uma pequena lavoura e iniciavam uma povoação.
Muitas cidades importantes tiveram sua origem com as bandeiras. Então, com esse movimento das bandeiras, surgiram novas cidades, fora do litoral, né? Avançando o território brasileiro. Os homens que compunham as bandeiras, eles eram chamados de bandeirantes. E dentre os bandeirantes, tinha um que ficou muito conhecido, que foi o Fernão Dias Pais Leme. Ele era um homem muito rico, que usou a sua própria fortuna para organizar a expedição. Ele morreu pensando ter encontrado uma mina de esmeraldas, mas na verdade eram turmalinas, pedras bem menos valiosas. Os bandeirantes, eles eram obrigados por decreto a criar lavouras de milho, de feijão e abóbora para garantir sua própria alimentação e a dos próximos aventureiros que por ali passassem. Então, pessoal, foi um pouquinho aí do governo geral, dos 3 importantes governadores, né? Como eu falei para vocês, Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá, sendo que dos 3, o que mais se destacou foi o Mendes Sá, que fez um excelente governo e só saiu do poder por ter falecido. E em cada governo, a gente teve a criação de uma importante cidade. No primeiro governo do Tomé de Souza, foi criada Salvador. No do Duarte da Costa, São Paulo. E no do Mendes Sá, o Rio de Janeiro. 3 cidades muito importantes na história do nosso país.